A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil, a você que não perde um programa Instantes Finais. E eu quero agradecer também pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. Lembrando que o WhatsApp é o 994661010. Fique à vontade para você criticar, sugerir, enviar sua dúvida, sua pergunta ou sua mensagem para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores e de forma mais específica estamos estudando o livro do profeta Isaías, ele que é o primeiro dos livros denominados de profetas maiores, ele que também é conhecido como o profeta messiânico. E que coisa interessante, o livro de Isaías foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo, mais ou menos há 2.700 anos atrás. E é claro, a gente lendo a profecia de Isaías, nós sabemos que ele trouxe uma mensagem de forma mais direta para o Reino do Sul, para o povo de Judá, de Jerusalém. Mas que coisa interessante, muito dessa profecia se aplica aos nossos dias, né? Nós podemos falar sobre a atualidade, sobre a contemporaneidade da mensagem de Isaías também para os nossos dias. E hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema. Isaías denuncia as injustiças sociais, não é? E só pelo tema já dá para a gente perceber que essa mensagem, embora tenha sido proferida para Judá, para Jerusalém, mas é claro que ela se aplica também a esta geração. Vamos ler a introdução da nossa aula. Na introdução nós vamos dizer assim, que um dos temas mais comuns nos livros proféticos é a denúncia contra as injustiças sociais, não é? Nós vamos perceber já no livro de Isaías, no capítulo 1 e o versículo de número 23, não é? Que em outras ocasiões o próprio Isaías denunciou, não é? As injustiças sociais. Perceba que ele diz assim, capítulo 1, versículo 23, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Veja que coisa terrível, não é? Quem eram os príncipes? Aqueles que deveriam ser reis, aqueles que eram líderes, né? Aqueles que estavam como caminhando para assumir o reinado, a monarquia em Israel. Como é que eles são descritos aqui, os príncipes, como rebeldes, como companheiros de ladrões? Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante ele a causa das viúvas. É interessante o quanto Deus demonstra o cuidado com essas pessoas que precisavam, né, de cuidados especiais. Os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber o cuidado de Deus com esses grupos de pessoas que eu vou dizer assim, menos favorecidos, né? Desprivilegiados. Uma mulher que perdeu seu esposo, um filho que perdeu seus pais, não é assim? Mas perceba aqui que os príncipes, os líderes, os juízes, a liderança política de Jerusalém, como é que Isaías ou Deus, através de Isaías, descreve-os como rebeldes, companheiros de ladrões, como pessoas que amam subornos, como pessoas que correm atrás de salários, ou seja, avarentos, gananciosos, pessoas que não fazem justiça ao órfão, não chega perante ele a causa das viúvas. Mas não foi só Isaías que denunciou as injustiças sociais. Nós vamos perceber também Jeremias, que também profetizou para Judá, para Jerusalém. Capítulo 5, versículo 1, Jeremias diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças
a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça. Já pensou? Nos dias de Jeremias, a injustiça, as injustiças sociais haviam tomado conta da nação, a ponto de Deus dizer assim: procure alguém que ame a justiça, que pratique a justiça, que faça o que é bom, o que é justo, o que é honesto, o que é correto, o que é verdadeiro, ou busque a verdade e eu lhe perdoarei. Meu Deus, né? Momento difícil esse dos profetas, tanto Isaías quanto Jeremias, que profetizou em dias em que as injustiças sociais estavam ocorrendo com frequência, né? Mas também os profetas menores também denunciaram. O livro do profeta Amós, por exemplo, capítulo de número 2, versículo de número 6, o profeta Amós diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Então veja que as pessoas estavam sendo, nos dias de Amós, comercializadas, os escravos comercializados tão baratos que estavam sendo trocados por um par de sapatos. O profeta Amós, ainda no capítulo de número 5 e o versículo de número 12, diz assim: porque sei que são muitas as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Então perceba, Deus sempre que levantava profetas para denunciar os pecados, as injustiças sociais, a prática do suborno, os atos de desonestidade, Deus estava dizendo através dos profetas que estava vendo as ações, as atitudes, porque não há nada que fuja dos olhos de Deus. Deus contempla a tudo e a todos. Profeta Abacuque, que nós já tivemos oportunidade de estudar, em outros programas, nós vamos perceber Abacuque, capítulo de número 1, versículos 2 a 4. Inclusive o profeta Abacuque é aquele profeta, nós já falamos aqui, que ele costumava dialogar com Deus. Há um aspecto diferente aqui da profecia de Abacuque, porque enquanto os demais profetas, Deus usava os profetas e falava através dos profetas, combatendo as injustiças sociais, há um aspecto diferente aqui em Abacuque. É como se Abacuque ele mesmo questionasse a Deus se Deus não estava vendo as injustiças sociais, Eu diria, inclusive, que este sentimento de Abacuque é o sentimento de cada um de nós. Em meio às injustiças, em meio à corrupção que nós estamos vivendo neste mundo, desse país corrupto, quantas vezes o nosso sentimento não é o sentimento de Abacuque? A gente fica questionando, perguntando a Deus, será que ele não está vendo? Olha que coisa interessante. Abacuque, capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: até quando, Senhor? Isso é Abacuque falando. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, Então Abacuque estava perguntando ao Senhor: Senhor, será que tu não estás vendo, Até quando eu vou ficar aqui clamando violência e tu não vai me salvar, tu não vai tomar providência, Eu diria que os dias que estamos vivendo, não são diferentes dos dias vividos pelos profetas. E este sentimento que sobreveio no coração dos profetas,
porque eles não denunciaram apenas porque foram porta-vozes de Deus, apenas porque foram usados por Deus para denunciar os pecados da nação e as injustiças sociais, mas porque o coração deles mesmo clamavam por justiça, não é? Eles se sentiam injustiçados e esperavam que Deus tomasse providência. E voltando à nossa introdução, nós vamos dizer assim, que diversas vezes Deus utilizou-se dos profetas para combater esta prática, para exortar o povo de Israel para agir com justiça nos tribunais, né? Então nós vamos perceber que esses mesmos profetas que denunciaram as injustiças sociais, eles foram usados por Deus para chamar os homens, né, os reis, os juízes, a liderança política, para que eles pudessem agir com justiça nos tribunais, não é assim? E é isso que Deus espera dos magistrados, é isso que Deus espera dos governantes, é isso que Deus espera daqueles a quem foi lhe dado o direito, o poder de julgar, de administrar. Deus espera que eles possam agir da mesma forma, com justiça, com retidão, com honestidade, de uma forma sábia, de uma forma coerente, sem usar dois pesos e duas medidas. É isso que Deus quer, é isso que Deus exige. E nós vamos ver hoje no programa, baseado na profecia de Isaías, capítulo de número 10, que haverá um dia em que essas pessoas irão prestar contas, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. Mas deixa eu ler aqui algumas referências, onde Deus chama, né, a atenção da liderança política, religiosa de Judá. Capítulo 1, versículo 17 de Isaías, Deus diz assim: aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ou seja, o que é bom, o que é justo, o que é honesto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Glória a Deus, né? Deus é aquele que, eu não vou dizer se preocupa, porque esse termo não se aplica diretamente a Deus, porque Deus não vive preocupado, né? Mas eu vou dizer que Deus se interessa pelos menos favorecidos, por aqueles que muitas vezes estão sendo injustiçados, e Deus está chamando aqui a atenção da liderança, né, política de Judá, de Jerusalém, para que eles aprendam a fazer o bem, praticar o que é bom, o que é reto, o que é honesto, o que é correto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão e tratar das causas das viúvas. Ainda Isaías, capítulo de número 56, versículo 1, mais uma vez, Deus se utiliza de Isaías para dizer assim: assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. Em outras palavras, sejam honestos, sejam corretos nos tribunais, julguem as causas com justiça, com retidão. Ele diz, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Olha que coisa interessante, né? Glória a Deus. Deus está dizendo através de Isaías, a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se, né? Glória a Deus. E aqui a gente entende, né? Eu diria dois aspectos da vinda de Cristo, né? Salvação para uns e justiça para outros, né? A ocasião da vinda de Jesus será marcada assim: bênçãos para uns, tristeza e amargura para outros. Ainda o profeta Jeremias também foi usado por Deus para chamar a atenção da liderança política, religiosa, né? Capítulo de número 22 de Jeremias, os versículos 3 e o versículo de número 16, diz assim: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça. Em outras palavras, né, pratiquem aquilo que é justo, aquilo que é correto, e livrai o expoliado da mão do opressor. E não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Eu não já falei sobre isso, né? O cuidado de Deus com esses grupos menos favorecidos, né? Ele menciona aqui
ao estrangeiro, órfão, à viúva. Ele diz: não façais violência, nem derrameis sangue inocente neste lugar. Então, Deus está se utilizando de Jeremias para dizer: sejam honestos, sejam corretos, façam o que é justo. Não deixe de julgar a causa da viúva, do órfão, do estrangeiro. Socorra essas pessoas, ajude essas pessoas. Versículo 16 diz assim: julgou a causa do aflito e do necessitado, então lhe sucedeu bem. Opa, olha aqui, uma promessa para aquele que julga a causa do aflito, do necessitado. Ele diz: então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Então conhecer a Deus é isso. É praticar atos de bondade, atos de justiça. Nós vamos perceber também Deus se utilizando do profeta Miqueias. Miqueias foi aquele profeta que profetizou acerca do nascimento de Jesus, né? Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. Então, o que é que aos olhos de Deus é bom? Ele diz: que é que o Senhor pede de ti? O que é que Deus pede de nós? Ele diz: senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Então, Deus dá aqui o segredo, né? O que é que ele espera, o que é que ele deseja do ser humano. Aquilo que é bom. E o que é bom? Ele diz assim: praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente. Volta a tela mais uma vez. Ainda Zacarias, capítulo de número 7, versículo de número 9, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 7, versículo 9, mais uma vez, Deus chamando o povo de Israel, principalmente a liderança política, religiosa, para que eles pudessem ser corretos, honestos nos tribunais. Ele diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um ao seu irmão. Então, estes são alguns, né, dos muitos textos bíblicos em que Deus está chamando os homens a serem justos, a serem honestos, a serem corretos. Volta a introdução mais uma vez, e nós vamos dizer ainda aí na introdução: porém, infelizmente, né, nem sempre o povo atendeu ao convite divino, nem sempre o povo cuidou do órfão, da viúva, do estrangeiro, não é assim? Nem sempre obedeceu à voz de Deus através dos profetas. E, semelhantemente, vivemos em um mundo corrupto, numa sociedade caracterizada pelas injustiças sociais, que, assim como o povo de Judá, inevitavelmente experimentará o castigo divino, né? Não temos dúvida disso, não é assim? Que acima dos tribunais humanos existe um tribunal divino, um tribunal que julga com justiça. A Bíblia Sagrada nos deixa bem claro que um dia todos nós iremos prestar conta das nossas obras e das nossas ações. Claro que em tribunais distintos, em tribunais diferentes, mas todos os homens hão de comparecer ante a presença de Cristo. Alguns no tribunal de Cristo, outros no julgamento das nações vivas, outros no juízo final, mas essa é a realidade. Você deve lembrar do que está lá em Filipenses capítulo 2, né, versículos 5 a 11, quando Paulo se utiliza do exemplo de Cristo, o exemplo da humildade de Cristo, e ele diz assim: contanto que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Mas Paulo continua dizendo: mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa é a verdade. Às vezes as pessoas estão ali sentado naquela cadeira de honra, naquela cadeira privilegiada, e se sente às vezes imbatível. Não tem pessoas assim, não é assim? Que acha que não precisa prestar conta das suas obras, das suas ações, se sentem muito grande, se sentem imbatíveis, como quem diz assim: ninguém me tira daqui, ninguém me impede de fazer o que quiser, mas eu quero lembrar aqui que há, além dos tribunais humanos, há um tribunal divino, há um Deus que governa tudo e todos, que está sentado, como disse Isaías, em um alto e sublime trono, que está contemplando todas as obras, todas as ações, até mesmo aquelas feitas às escondidas, às caladas da noite. Deus está vendo, contemplando, e um dia todos irão prestar conta das suas obras. Quando nós lemos o texto de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, nós vamos perceber que João disse, né, lá nas revelações do Apocalipse, ele disse que viu um grande trono branco, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ele disse assim: e eu vi os mortos. Olha que coisa interessante. Os mortos vão ressuscitar. Ainda que tenham morrido, descido à tumba fria, mas um dia vão ressuscitar para prestar conta das suas obras. Aí João disse: vi os grandes e pequenos. Sim, porque aqui nos tribunais terrenos, assim, nos tribunais humanos, é possível haver fraude, é possível haver suborno, é possível haver injustiça, é possível haver mentiras, enganos, falsas provas, porque essa é a verdade. Quando eu tenho interesse, a prova aparece, não é assim? Quando eu não tenho, a prova desaparece, não é assim? Você sabe que no nosso país é assim. Quando há interesse, as provas, elas aparecem. Todo mundo viu, está aqui filmado, está aqui gravado, porque é do meu interesse, mas quando não é do meu interesse, aí desaparece, sumiu, apagou, ninguém viu, é assim. Mas aquele tribunal não tem como fraudar documento, não tem como levar falsas testemunhas, não tem como ligar nas vésperas do julgamento oferecendo presente, e quem estará sentado lá naquele grande trono branco não é nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E nós veremos com os nossos olhos os grandes e os pequenos sendo julgados e condenados naquele grande dia. Mas vamos ler uma profecia de Isaías, capítulo de número 10, onde Isaías, mais uma vez, é usado por Deus para falar sobre as opressões, para falar sobre as injustiças sociais. Olha o que é que Deus está dizendo através de Isaías, e eu faço questão de lembrar que esse texto foi destinado ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém. Esse texto foi escrito há 2.700 anos atrás, mas a palavra de Deus não perde a sua essência, não perde a sua validade. Ela é contemporânea, ela é atual, ela serve para nós hoje. E o que é que Deus diz através de Isaías para o povo de Judá e diz para nós hoje? Ele diz assim: ai dos que decretam leis injustas. Porque essa é a realidade, essa é a verdade. Muitas vezes são criadas leis, projetos que são injustos, que não deveriam ser criados, que não deveriam ser aprovados, mas essa é a verdade. Às vezes há interesse, alguém tem interesse que aquele projeto, que aquela lei seja criada, não é assim? Mas o que é que o justo juiz está dizendo? Ai daqueles, dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, para quê? Para negarem a justiça aos pobres, para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Em outras palavras, além de não fazer justiça ao órfão, à viúva, ao estrangeiro,
é uma forma de enriquecer ilicitamente, é uma forma de oprimir a população com o intuito de enriquecer ilicitamente, com o intuito de se tornar cada vez mais rico. Essa é uma realidade do mundo hoje. Então é claro que se nós fôssemos aqui contar de injustiças sociais, a noite inteira seria pouca, mas são ao menos alguns casos. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que essa mensagem que foi proferida por Isaías, ela é atual, ela é contemporânea. Deus, o justo juiz, está dizendo assim. Volta o texto mais uma vez, eu quero ler mais uma vez. É Deus dizendo assim: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem decretos opressivos, né, com o objetivo de oprimir as pessoas, os menos privilegiados. Para quê? Para negar justiça aos pobres, não é assim? Para privarem do seu direito os aflitos do meu povo, a fim de quê? De despojarem as viúvas e roubarem os órfãos, né? Ou seja, enquanto as viúvas e os órfãos estão sendo oprimidos, alguém está enriquecendo ilicitamente, alguém está ganhando dinheiro, mas é Deus que está dizendo assim: ai daqueles que decretam leis injustas. E a pergunta que nós fazemos é essa: o que é que vai acontecer com essas pessoas que decretam leis injustas, que oprimem os mais pobres, os mais privilegiados? Veja o que diz o versículo de número 3, diz assim: mas o que vocês vão fazer no dia do castigo? Não é assim? Na calamidade que vem de longe. Eu tenho dito aqui com uma certa frequência que o que é que vamos esperar de uma nação corrupta, de uma nação injusta? Bênção, prosperidade? Claro que não. Aí Deus está perguntando a essas pessoas: o que é que vocês vão fazer no dia do castigo? Como que ele diz assim? O castigo vai vir. A calamidade, ela se aproxima. Aí ele pergunta assim: a quem vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? É claro que, levando em conta aqui os tempos de Isaías, a profecia de Isaías, ele estava falando de forma mais direta, mais específica, de uma invasão estrangeira, da Síria que iria levar o povo de Israel, da Babilônia que ia levar o povo de Judá. Ele estava falando, né, que Deus iria entregar o seu povo na mão de nações estrangeiras, na mão de reis pagãos, que foi a forma que Deus puniu Israel, foi através do cativeiro assírio, foi a forma que Deus puniu o povo de Judá e de Jerusalém, através do cativeiro babilônico. Então o juízo estava por vir. E Deus se utiliza de Isaías para perguntar assim: o que é que vocês vão fazer no dia do castigo? O que é que vocês vão fazer no dia da calamidade? No dia em que os inimigos estiverem cercando Israel? No dia que os inimigos estiverem aí para levar vocês cativos? O que é que vocês vão fazer? A quem vocês vão pedir socorro? Volta ao texto mais uma vez, ele pergunta: a quem vocês vão pedir socorro e onde deixarão a sua glória? Ou seja, vocês se sentem muito grandes, vocês se sentem imbatíveis. Eu quero saber o que é que vocês vão fazer quando chegar o castigo, quando chegar o juízo. Versículo de número 4, que é o último versículo que nós vamos ler hoje, ele diz assim: nada mais lhe resta fazer a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Olha que coisa interessante. Chegará o momento do juízo, chegará o momento do castigo, chegará o momento da prestação de contas e não resta mais nada a vocês fazerem, senão que curvar-se entre os prisioneiros, cair entre os mortos. Deus estava dizendo: olha, haverá um dia de prestação de contas, haverá um dia que vocês irão estar experimentando o juízo, o castigo divino. Haverá um dia em que vocês irão prestar conta das suas obras. E Deus diz através de Isaías: nem com tudo isso se desviou a ira de Deus e a mão dele continua estendida. Então, nesse país injusto, nesse mundo injusto que nós vivemos, não é assim? Que muitas vezes nós estamos como
como Abacuque, como Isaías, como Jeremias, como Miqueias, denunciando, chamando os homens ao arrependimento, anunciando que Deus está vendo, Deus está contemplando. Às vezes nós estamos como Abacuque perguntando: Deus, será que tu não estás vendo? E Deus diz assim: eu estou vendo sim. Haverá um dia de uma prestação de contas, não é? Eu citei esse texto no início do programa, mas eu quero ler agora Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11, que fala exatamente sobre o juízo final. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Um dia, os homens vão descobrir que este livro não é um livro lendário, não é um livro que conta histórias que não são reais, criadas pela mente humana. Um dia, os homens vão descobrir que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Eles irão descobrir que esse livro foi escrito por homens, mas inspirados pelo Espírito Santo. E no versículo de número 12 do capítulo 20 do Apocalipse, João diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos. Os grandes aqui, quem são? Professor, os grandes são os monarcas, os reis, os presidentes, os governadores, os juízes, os ministros, os imperadores, homens que ocuparam posições privilegiadas, homens que sentaram em tronos e cadeiras importantes, que exerceram funções importantes na sociedade. Mas ele diz também que viu os pequenos. E quem são os pequenos aqui? Pessoas simples, pessoas comuns, que nunca assumiram funções ou posições importantes na sociedade, mas todos estavam diante do trono. E o texto diz: e abriram-se os livros. E esta é a cena que eu quero concluir o programa hoje. As pessoas que estão acostumadas, assim, com muito respeito aos magistrados, que eu sei que existem homens sérios, eu sei que existem homens justos, que fazem jus ao título que ocupam, à função que exercem. E essas pessoas, às vezes, estão sentadas e se sentem no direito de decretar, de bater o martelo, de dar a sentença, de julgar a causa, como bem lhe apraz. Só que um dia haverá uma inversão. Quem está sentado na cadeira de juiz, sentará no banco do réu. E quem vai sentar no lugar de julgar é o próprio Cristo. É um trono branco. E ali, essa é a realidade. Não tem amizade, não tem apadrinhamento, não tem suborno, não tem como trazer falsas testemunhas, não tem como omitir provas, não tem como. Não tem como apagar provas, não tem como. O que vai prevalecer nesse julgamento chama-se a verdade. O que vai prevalecer chama-se a justiça, porque esse juiz, ele não age com injustiça. Ele não usa 2 pesos e 2 medidas. Ele é honesto, ele é justo, ele é correto. Ele é chamado na Bíblia do justo juiz. E ele irá dar a sentença a cada um de acordo com as suas obras. E é por isso que Deus, através de Isaías, ele chama a atenção. Mais uma vez, o versículo de número 4, ele diz assim: nada mais lhe resta fazer no dia do juízo, do castigo, da calamidade, a não ser curvar-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Mas que Deus nos ajude para que nós não venhamos ser influenciados por esses atos de injustiça comuns em nossos dias e nós possamos agir de uma forma correta e honesta, conforme os princípios estabelecidos na palavra de Deus.